temos muito que andar no Brasil. O Brasil tem caminhado a passos firmes nos últimos anos. Acontece que esse caminho e esse passo é muito pouco acelerado para as necessidades que nós temos de anos e anos de exclusão, de não política educacional, de não política de inclusão para este país. Eu quero deixar bastante claro e firmar o posicionamento histórico da Central Única dos Trabalhadores. Não é possível transformação social sem investimento na educação. Não nos adianta apenas ganhos pontuais no que diz respeito a salário. É importante que nós tenhamos integrado na base social desse país e dado dignidade a mais de 20 milhões de pessoas que estavam fora da capacidade de serem cidadãos a partir do momento que estão fora do mercado de trabalho e da capacidade de consumo. Mas esse é um passo pequeno. A real transformação de esquerda, a real transformação social que esse país precisa é a revolução no campo da educação, é a valorização do professor e da professora. Nós tínhamos um compromisso e temos ainda, que é de colocar a visão dos trabalhadores no novo Plano Nacional de Educação. Nós fomos criticados por participar das conferências intermunicipais e a conferência estadual, que é o CONAI 2010. Pois bem, prevaleceu a nossa força, a nossa organização no estado de São Paulo por meio da POSP e prevaleceu por meio da CNTE e as entidades filiadas. O Plano Decenal 2011-2020 terá a cara do trabalhador da escola pública desse país, o que vai reverter todo o quadro de exclusão e desigualdade que nós podemos e com certeza conquistaremos. As opiniões com as quais iniciamos o Educação na TV desta semana foram proferidas na abertura da 4ª Conferência Estadual de Educação da APOSP. Realizada na cidade de Serra Negra, entre 17 e 19 de novembro, a conferência reuniu cerca de 2.500 educadores que puderam debater assuntos importantes e polêmicos que envolvem a educação pública em São Paulo e no Brasil. Entre eles, o financiamento da educação e as políticas de formação e valorização de seus profissionais. No programa anterior, já trouxemos alguns aspectos dessa questão. Hoje complementamos com novas informações. Ao longo de todo esse ano de 2009, houve uma desculpa apresentada por praticamente todos os gestores municipais e estaduais, procurando desmontar as expectativas e o avanço da luta dos trabalhadores da educação e das demandas educacionais da população, procurando dizer que os efeitos da crise internacional tinham pego no contrapé boa parte dos planos de desenvolvimento de educação, seja no âmbito dos municípios, seja no âmbito do próprio governo estadual. E, de fato, nos primeiros meses desse ano, nós que temos até a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento das receitas provenientes dos impostos, em torno das quais se vinculam as receitas e as despesas voltadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, houve de fato em todo o Brasil e também no estado de São Paulo uma queda bastante acentuada da arrecadação de impostos e do dinheiro relacionado à educação. Mas o que é que nós estivemos observando concretamente? A nossa observação, e os economistas do DIEESE que têm contribuído para o monitoramento dentro da APOSP, já também nos indicavam essa direção, que é verdadeiro o fato de que o Brasil sai dessa crise internacional com condições muito especiais e com vantagens em relação a muitas e outras economias do mundo. E isso é tão verdadeiro que todos os indicadores de economia, da utilização percentual da capacidade instalada das empresas, principalmente das empresas industriais, dos índices de emprego no nosso país, da geração
do processo de renda de produtos destinados à exportação e também dos produtos destinados ao mercado interno, isso mostra sem nenhuma sombra de dúvida que o ano de 2010 amanhece no nosso cenário paulista, e vou falar sobre o Estado de São Paulo, com uma condição de recuperação efetiva de pelo menos o patamar de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento de ensino que havia na projeção do pré-crise no final do ano passado. Isso já é absolutamente certo, líquido e certo. Nós coincidimos em que o financiamento é fundamental e estratégico para nós levarmos adiante as nossas lutas. E uma outra questão que aqui foi abordada também é sobre a descentralização da educação básica num país que tem mais de 2.000 municípios que sobrevivem de repasses constitucionais da União. Nós voltamos dentro de instantes para dar continuidade ao assunto financiamento da educação, formação e valorização dos educadores. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta. Temos hoje condição, também institucional e financeira, para colocar de uma vez por todas sobre a mesa uma base inicial de recursos para a construção de planos de carreira e remuneração do magistério que sejam muito mais avançados do que tudo isso que aconteceu. Nós estávamos até agora aqui conferindo esta política de bonificações, gratificações, prêmios e outras coisas mais, que tem feito parte hoje até de uma cultura nefasta que vai se expandindo entre os trabalhadores da educação, a ponto que nessa altura do ano, muitos colegas nossos professores perguntam para a gente se não vai ter o 14º salário, se não vai ter bônus, se não vai ter gratificação. Isto é uma violência contra a carreira do magistério. E chegou a hora, exatamente porque nós temos uma base legal, institucional e financeira já consolidada, de fazer com que estas disponibilidades de recursos, principalmente na base do Fundeb, sejam colocados a favor da construção de planos de carreira e remuneração, não apenas do magistério, mas dos demais trabalhadores da educação. No capítulo que trata da organização da educação nacional, nós temos claramente a educação básica compreendida pelo quê? Que a educação básica, ela compreende educação infantil, creches e pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio. Aquela resolução de 1997, ela focou no ensino fundamental. E os professores, no caso das pontas da educação básica, educação infantil, ensino médio, profissionalizante, modalidades de ensino, ficaram sem recursos viáveis para o salário, tá certo? E ao mesmo tempo também, em termos de concepção, ficaram também aí descobertos. Tanto que hoje nós enfrentamos um problema com a educação infantil, que é exatamente as conveniadas. Por que é que vieram as conveniadas? Porque os prefeitos não queriam? Não, porque não tinha saída. Ou pegava ensino fundamental, ou pegava ensino fundamental e ia para uma municipalização desenfreada, que gerou toda essa fragmentação pedagógica, essa fragmentação profissional de direitos desta categoria, que, é claro, em todo o território nacional. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá, uma ótima semana a todos e um excelente Natal.